Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de São João, capítulo número 3, por favor. Evangelho de São João, capítulo número 3. Rapidamente. Por favor. Nós outros queremos fazer-lhes entender essa diferença que existe entre uma persona religiosa e uma persona que realmente nasce de Deus. Uma persona que tem o ADN de Deus. Porque muitas pessoas, elas confundem o hecho de que elas sejam religiosas com ser pessoas de Deus. E essa é uma das maiores mentiras que Satanás ha criado para enganar as pessoas. Porque as pessoas se llenam de doutrinas, se llenam de conhecimentos bíblicos, se llenam de ideias, se llenam de costumbres religiosas, e elas pensam que por isso elas são pessoas de Deus. E isso não é verdade. E por isso que muita gente, quando enfrenta determinadas situações adversas, elas decaem, elas se perdem, elas se desanimam. Porque para que você pueda ser um hijo de Deus de verdade, para que você pueda ser um verdadeiro cristiano, que realmente haga o que Jesus ensinou, porque Jesus ensinou que devemos perdonar, ou não é verdade? Mas uma pessoa religiosa não consegue perdonar. Um religioso, ele pode ter a aparência de piedade, mas ele não perdona. Ele não vai perdonar. Ele mesmo sabendo a verdade de que Jesus ensinou, que devemos dar a outra mejilla, ele disse não. Não. Você se acorda quando Pedro perguntou assim para Jesus: Senhor, quantas vezes temos que perdonar a nosso irmão que peque contra nós outros? 7 vezes? Ou seja, ele já deu um número. Ele já deu um número para Jesus. Ele disse: Senhor, 7 vezes? Ou seja, ele queria que Jesus pusesse um limite, perdoe hasta 7 vezes. Depois de 7, não, aí você pode matá-la. Mas não, Jesus disse: não 7 vezes, sino 70 vezes. Em outras palavras, quantas vezes seja necessário. E uma pessoa religiosa, ela não consegue perdonar. Ela pode até dizer: eu perdono, pero não me olvido. Ou seja, ela não perdona, ela continua ressentida, porque ela não tem esse ADN de Jesus dentro de ela. Esse ADN que levou Jesus, quando estava em la cruz, mirar para quienes o estavam matando, e ele dizer: Padre, perdona-los, porque eles não sabem. Só quem tem, quem nasce do Espírito Santo, é que pode fazer isso. Só uma pessoa que nasce do Espírito Santo, que tem essa condição de perdonar, de dar a outra mejilla, de orar por seus inimigos. Só quem nasce de Deus. Mas quem não nasce, quem é apenas um religioso, conhece muito bem a Bíblia, conhece del Gênesis ao Apocalipse, sabe a Bíblia de tapa a tapa, pode até ter cursos de teologia, mas a conduta dessa pessoa não vai mostrar Jesus. Não vai, porque ela não consegue. A natureza de ella, todavia, é a natureza caída. É essa natureza ressentida, rancorosa, pecaminosa,
que ela quer não fazer o errado, mas ela vuelve a ser o mesmo. Você de pronto já viveu essas experiências com familiares, com seres queridos, que cometem um erro, e aí você locatia, aí ele perdona-me, fulano, te juro por Deus, por minha madre, por meus filhos, te juro por todo, que nunca mais lo hago. Mentira. A pessoa volverá a serlo. ¿Por quê? Porque é a religiosidade que hace a pessoa querer, mas não poder. Conhecimentos bíblicos não cambiam na natureza de uma pessoa. Não cambiam. Estar dentro de uma igreja não cambia. De pronto você vai estar dentro da igreja e você vai ver pessoas que têm uma péssima conduta. E você vai dizer, mas Deus meu, essa senhora está há tantos anos na igreja, esse senhor está há tanto tempo na igreja, como que ele hace isso? Simples. Ele é apenas quê? Um religioso. Ele só é um religioso. Mas ele não tem a presença de Deus nele. Quando Nicodemo, ele foi a Jesus, ele era um homem sincero. Ele era sincero. Então, quando ele foi a Jesus, ele disse a Jesus, Senhor, nada pode fazer as obras que tu haces, se Deus não está com ele. Ou seja, ele reconhecia que Jesus era de Deus, que ele era de Deus. Mas Jesus lhe digo assim, em verdade, verso número 3, em verdade te digo, que ele que, leia por favor, não pode. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Nicodemo, toda essa informação que tu tens, não te serve de nada. Não é isso que te hará uma pessoa de Deus. Todo esse conhecimento, todos os estudos que tu praticaste, nada disso te hace ser uma pessoa de Deus. Tu tens que nascer de novo. Então, Nicodemo lhe digo, como um homem sendo viejo, pode nascer sendo já viejo? Acaso pode entrar por segunda vez no ventre de sua madre e nascer? E Jesus respondeu, em verdade te digo, que ele que não nasce de água e dele Espírito, não pode entrar aonde? Não pode. Então, para que eu deixe de ser um religioso, para que eu pueda ser filho de Deus, eu tenho que nascer de novo. Tem que acontecer esse milagre do novo nascimento. Mas como acontece isso, bispo? Como uma pessoa, ela pode nascer de novo? A primeira coisa, ela tem que reconhecer sua condição de pecador. Ela tem que reconhecer isso, porque a coisa mais difícil é a pessoa entender que ela não é filho de Deus. Por quê? Porque toda a vida ela escutou que todos somos filhos de Deus. Mas isso é mentira. Todos somos criaturas, mas não todos somos filhos. Mas ela toda a vida escutou isso. E a pessoa admitir isso cuesta. Porque a religiosidade é muito profunda. E que hace a pessoa pensar, mas eu creio em Deus, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu hago ajunos, eu hago isso, hago. E ela se basa nas coisas que ela hace, mas ela não se basa em quem ela é. E ser filho de Deus não é ser, é ser. Você vai conhecer um filho de Deus, não é por as coisas que ele faz. Você vai encontrar muitos que predicam muito bonito, falam bonito da Bíblia, sabem fazer um discurso maravilhoso,
Mas quando eles são apretados, quando eles passam por las pruebas de la fé, quando eles perdem, quando eles são atribulados, passam por tribulações, eles, abandonam o barco, porque não eram hijos, eram religiosos, conhecedores, mas não eram hijos. Jesus, em uma ocasião, ele diz assim: el hijo permanece para sempre na casa. Evangelho de São João, capítulo 8. Ele escravo não permanece na casa. Ele escravo, quer dizer, escravo do pecado, esse não permanece na casa. Ele não suporta, ele não aguenta. Mas el hijo não, el hijo permanece. Então, muitas pessoas, elas se auto-enganam por causa dessas coisas. Oro, vou à igreja, dou ofrendas, mas não são as coisas que eu hago, é quem eu sou. É quem eu sou. Quando você está solo, o que é o que vem na sua mente? Quando você está solo, quando nadie le vê, que é o que você faz? Que é o que você faz? Quando você está só, nada ele está vendo. O que você está fazendo? Quando você está em frente à sua computadora, frente à sua pantalla, a seu telefone, nada ele está vendo. O que é o que você está vendo aí? O que é o que seus olhos estão? Quais são suas inclinações? É assim que você vai saber quem é religioso e quem é hijo. Quando você tem um tropeço, quando você tem uma perda, passou uma situação que você teve que perder, qual é a sua reação? Porque o religioso, ele vai reclamar, o religioso, ele vai maldecir, o religioso vai estar falando mal com outros. Ele que é hijo, não. Ele que é hijo, ele teve um tropeço, ele perdeu, ele está sofrendo uma situação injusta. Que é o que ele faz? Ele vem para o altar. Ele vem buscar a seu padre. Ele vem a humilhar-se delante de seu padre. Porque ele é hijo. E ele não habla com nadie. Ele não anda aí chismoseando com nadie, envenenando a nadie. Ele simplesmente ora. Ele simplesmente busca, porque ele é hijo. Ele nasceu de Deus. A fuente de ele é o Senhor Deus. É o Senhor Deus que ele vai buscar sua justiça. É o Senhor Deus que ele vai buscar suas respostas. Amém, gente? Mas quem não é hijo não consegue. Então, se a primeira coisa para que eu possa ser hijo de Deus é reconhecer que eu não sou. É eu colocar minha cara no piso e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu me equivoquei, me enganei toda a minha vida. De eu não ter conosco, de eu conosco a Bíblia, de eu conosco os pastores, de eu conosco a religião, de eu conosco regras, mas de eu não ter conosco a ti. Tanto não ter conosco que eu tenho essas coisas em meu coração. Eu tenho ódio, eu tenho ressentimento, eu tenho rancores, eu tenho coragem, eu tenho malos olhos, eu tenho malícia. Eu sou uma pessoa que tenho muita malícia. Eu sou uma pessoa que quando estou solo quero vendo coisas inadequadas. Quando nada me vê, eu hablo malas palavras. Eu miro para outras mulheres, eu miro para outros homens, sendo uma pessoa casada. Ou seja, eu tenho uma conduta que não é de um hijo de Deus, é de um religioso. Então, se a primeira coisa que eu hago para nascer é reconhecer que eu não sou. Amém? A segunda coisa, eu me bautizo. Eu me bautizo em las águas, por quê? Porque eu quero nascer. O bautismo em las águas não é uma cerimônia. O bautismo em las águas
É um sepultamento, de eu quero sepultar minha vida passada, de eu quero sepultar esse ser que eu não quero mais ser. Eu não quero mais ser essa persona, eu não quero mais viver dessa maneira, eu não quero mais pensar essas coisas erradas que eu venho pensando. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver da maneira como eu vivo, eu estou arrependido dessa vida. Então, se eu me bautizo, não como um ritual religioso, não para cumprir um cerimonial, eu me bautizo porque eu decidi, eu quero nascer de novo. Me está compreendendo, sim ou não? Então, quando eu hago isso, então eu vou nascer del água. E quando eu começo a entender a necessidade, a importância do Espírito Santo, porque eu entendo que solamente o Espírito Santo me pode dar esse novo coração. Solamente o Espírito Santo, ele pode cambiar minhas ideias, minha maneira de ser, de pensar e de reaccionar. Só ele pode fazê-lo. Eu não consigo. A religião não pude. Mas quando o Espírito Santo entra, então ele me transforma. Amém? Ele me enredra. Ele me hace nascer de Ele. Então eu passo a ter uma nova mentalidade. Eu passo a ter um novo coração. E é assim que eu me hago filho de Deus. Amém? Eu não quero andar com Deus como que se fuera um relacionamento de um homem com uma amante, por exemplo. Porque não há compromisso. Quando um homem e uma mulher são amantes, então eles apenas cambiam favores. Ou não é verdade? É um câmbio de favores. Então, se a persona dá para aquele homem o que ele quer, e aquele homem dá para aquela mulher o que ela quer. Então, é um relacionamento de dois amantes, sem compromissos. Cada quem vive sua vida como queira. Então, eu não posso ter essa classe de relação mais com Jesus. Eu tenho que assumi-lo. Eu tenho que casar-me com Jesus. Eu tenho que tomar essa decisão. Não, a partir de hoje, eu me caso com Jesus. Ele será meu único Deus, meu único Senhor. A partir de hoje, meus olhos não estarão mais postos em religiões, em tradições, em lo que disseram. A mim não me interessa mais. A partir de agora, meus olhos estão postos em el Senhor Jesus Cristo. Ponto. Porque eu decidi casar-me com Ele. É como eu e Raquel. Quando nós outros nos casamos, decidimos, meus olhos estão para Édia, os olhos dela estão para mim. É uma decisão, não é um sentimento. É decisão, eu decidi isso. Eu decidi que Édia será a única mulher de minha vida até o final, até que eu me muera. E assim Deus quer. Ele quer que você lo assuma dessa maneira. A partir de hoje, tu serás meu único Deus. A partir de agora, não tenho outro Deus, não adoro outro Deus, não venero a mais nadie, a nada. A partir de agora, só a quem? Você me está compreendendo, sim ou não? É assim que acontece essa transformação. Eu deixo de ser um religioso e passo a ser um filho de Deus. E eu quero hoje hacer a Santa Cena com as pessoas que querem isso. As pessoas que dizem o bispo, eu reconozco que quando eu estou fora da igreja, minha conduta não é de um filho de Deus. Você quer ver, para terminar, você quer ver quem pode dar testemunho se você é filho de Deus ou se você é um religioso? Não se falta. Sabe quem pode ser isso?
Quem? Se você quer saber se Joe, pelo bispo Franklin, se você disse assim, como que Joe pode saber que esse homem aí é de Deus? Como Joe pode saber que realmente o que ele habla é verdade? De que a maneira que ele está aí dizendo é certo? Como que Joe pode saber se é certo ou não é certo? Como Joe pode saber se é verdade ou é mentira? Como Joe pode saber se ele não é apenas um personagem? É apenas um actor que vai aí, sube nesse altar, habla de Deus, habla de Jesus bonito, e depois, quando cruza lá aquela porta, ele se converte em um homem igual a mim, errado, lleno de errores. Como você pode saber isso? Pergunto para minha mulher. O bispo faz isso assim? Será que o bispo faz assim realmente? Pergunte para ele. Pergunte para eles. Eles convivem comigo praticamente as 24 horas. Todo o dia e todos os dias. Eles estão comigo. Pergunte para eles. Porque quando você és filho de Deus, todo mundo vai dar testemunho disso, porque seu caráter vai mostrar isso. Se me explico? Sua conduta. E nada é melhor que quem convive com você para saber quem você realmente és. Como você és na intimidade. Como você és nos momentos difíceis. Como você és quando você passa por situações adversas. Só quem está ao seu lado, quem convive com você, é quem vai dizer, não, realmente essa pessoa, ele é um hijo de Deus. A pessoa que está ao seu lado, é a pessoa que pode dar testemunho se você é filho de Deus ou se você é um religioso. Ela pode fazer isso. Mas normalmente nós não vamos perguntar, verdade? Porque às vezes não queremos. Não queremos escutar. Então, se você nasce de Deus, se você tem uma experiência com Jesus, você vai a representar Jesus para todos os que estão em seu entorno. Amém? Você vai ganhar sua família sem falar. Você não necessita estar, fulano, vamos na igreja, fulano, vamos na igreja, venga na igreja, venga na igreja. Você não hace falta ser isso. Quando você é filho de Deus, quando você nasce do Espírito Santo, você vai exalar o perfume de Jesus dentro de sua casa. Seu marido pode ser endemoniado, senhora. Seu marido pode ser o próprio Satanás. Mas se você é filha de Deus, se você é nascida de Deus, seu marido vai dizer assim, minha esposa é um exemplo. E ele vai vir à igreja por seu exemplo. Se me hago entender? Seus filhos, seus padres, seus irmãos, eles querrão Jesus por causa de seu exemplo. Porque eles verão Jesus, eles vão perceber Jesus através de sua vida. Isso é cristianismo. Isso é ser filho de Deus. Amém, gente? Filho de Deus, ele revela. Se eu agarro na foto de sua mamá ou de seu papá, eu tenho certeza que seus traços são os traços de eles. Ou não é verdade? Se você agarra na foto de meu papá, quando meu papá era jovem todavia, você vai assim, uau, igualito ao bispo. Mas é igual. Então, você vê lá a foto, você disse, não há como negar. Porque tem os traços. E quando você é filho de Deus, você tem os traços dele. Se me explico? Não fisicamente, mas em sua conduta.
em sua maneira de ser, em sua maneira de tratar a los demais. Porque todos vão ver Ele através de suas vidas. Quem quer hoje casar com Ele, unir-se a Ele e ser filho dele? Quem quer? Ponga-se de pé em seu lugar. Graças a Deus. Você vai a receber a Santa Cena. A Santa Cena, Jesus dijo que la hacemos em memória de Ele. Todas as vezes que eu participo da Santa Cena, eu trago a minha memória o que Ele hizo por mim. E por isso que eu quero cada dia agradá-lo, servi-lo. Porque o preço que Ele pagou por minha salvação foi muito caro. Amém, gente? Então, se você realmente disse ao bispo, eu quero ser filho de Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus, então, você vai receber aí agora a Santa Cena. Amém? Por favor, pode tomar aí a Santa Cena. Está aí delante de vocês que estão nas butacas, você pode agarrar aí o pão e o vinho. Conforme a tu infinita gracia, Padre, perdona mi transgresión. Haz-me sentir uma vez mais a graça. Hazme sentir una vez más la gracia. E dá-me paz em el coração. Y dame paz en el corazón. Uma vez mais eu sinto mi pecado. Una vez más yo siento mi pecado. Que es contra ti. Que es contra ti. Oh Padre. Oh Padre. Padre de amor. Padre de amor. Minha alma pide tua alegria. Mi alma pide tu alegría. Renueva em mim tu amor. Renueva en mí tu amor, oh mi Señor. Sei que em iniquidade fui formado. Sé que en iniquidad fui formado. E em pecado me concebeu minha madre. Y en pecado me concibió mi madre. Pero el Senhor que dejou consumado. Pero el Señor que dejó consumado Me deu a paz, me concedeu perdão. me dio la paz, me concedió perdón. Uma vez mais eu sinto mi pecado. Una vez más yo siento mi pecado. Que es contra ti, oh Padre. Que es contra ti, oh Padre. Padre de amor. Padre de amor. Minha alma pide tua alegria. Mi alma pide tu alegría. Renueva em mim tu amor. Renueva en mí tu amor. Oh mi Senhor. Oh mi Señor. Mi coração a ti te lo ofereço. Mi corazón a ti te lo ofrezco. Perdão imploro, mi Senhor e Rei. Perdón imploro, mi Señor y Rey. Haz-me sentir uma vez mais la gracia. Hazme sentir una vez más
la gracia. Misericórdia, assim alcançarei. Misericordia, así alcanzaré. Una vez más yo siento mi pecado. Una vez más yo siento mi pecado, Que es contra ti, ó Padre. que es contra ti, oh Padre, Padre de amor. Minha alma pide tua alegria. Mi alma pide tu alegría. Renueva em mim. Renueva en mí tu amor, oh mi Señor. Senhor nuestro Deus, eu sei que tu, Senhor, és grande em misericórdia. Eu sei que o Senhor não condena a nadie, mas a todos tu chamas ao arrependimento. Talvez essa pessoa tomou uma decisão errada em sua vida, uma decisão precipitada, uma decisão que ela nunca pensou que loaria. E a hora ela está aí, Senhor. Ela está aí abatida, pensando que nunca mais tendrá um recomeço para Édia. Eu oro por Édia, Senhor, por esse homem, por essa mulher, que de pronto seu coração foi corrompido. Essa pessoa que traz, Jesus, em seu coração tanto dolor, tanto ressentimento, tanto rancor por todas as coisas que ha vivido, que Édia-me, Senhor, se sente em oscuridade. Mira-me, Senhor. Mira para essa pessoa sincera, que tudo o que Édia quer, Jesus, é recomeçar. Édia só quer, Jesus, que tu la perdones. Meu Senhor, escute-la neste momento. Escute. Minha amiga, meu amigo, se você quer nascer de novo, você tem que entregar essa vida vieja, essa vida errada. Você tem que decidir renunciar su querer, su yo, suas vontades, e permitir que Jesus haga a vontade dele em sua vida. Se você quer um recomeço, se você quer nascer de novo, então haga isso agora, entrega-lhe todo o seu ser. Hable com ele, com sinceridade. Aí onde você está. Aí, você pode estar agora em sua casa, em um hospital. Você pode estar aí agora em um lugar onde nada lhe vê, mas Jesus lhe vê. Hable com ele. Hable. Isso, hable, humilhe-se. Ele está aí, minha amiga, meu amigo, ele está aí. Ele está aí a seu lado, ele está aí. E ele quer restaurar-lhe, ele quer salvar-lhe. Oh, meu Senhor, salva essa pessoa neste momento, Jesus. Abraça-la como um padre que sempre está esperando que el hijo venga arrependido e lhe diga: papá, ajuda-me, perdona-me. E o Senhor abraça, e o Senhor perdona, e o Senhor lava. Jesus, quita esse coração ressentido, esse coração rancoroso,
Quita esse coração de pedra e dá um coração novo, Jesus. Dá um coração novo. Mi coração a ti te lo oferezco. Perdão imploro, mi Senhor e Rei. Haz-me sentir una vez más la gracia, misericordia, así alcanzaré. Ele lhe dá misericórdia e a hora, meu amigo, minha amiga, aleluia. Una vez más yo siento mi pecado, que es contra ti, oh Padre, Padre de amor. Minha alma pide tua alegria. Mi alma pide tu alegria. Renueva em mim tu amor. Renueva em mim Tu amor, oh mi Senhor. Levante o pão, porque Jesus, depois de haver orado, ele tomou o pão e, havendo dado graças, digo: isto és mi cuerpo que por vosotros és entregado. Tomem e comam todas as vezes que lo hagais em memória de mim. És em memória de Jesus, és em memória de tu sacrifício, Senhor, que tomamos esse pão e recordamos do que tu hiciste por nós outros. E decidimos, meu Senhor, viver para ti, viver em obediência a ti. Por isso eu lhe pido, consagra este pão, para que essa pessoa, quando lo coma, seja um pedaço de tu carne, Jesus. Que seja a união do corpo de ella com tu corpo. De maneira que o corpo de ella agora seja templo de tu Espírito Santo, morada do Senhor. E no nome de Jesus, coma do corpo de Cristo agora. Aleluia. Receba a força de Jesus agora. Se você estava desanimado, abatido, caído, Jesus lhe levanta agora. Ele lhe levanta. Aleluia. Levante a copa. Porque depois de haver comido, ele tomou a copa e digo: isto és mi sangre, la sangre del nuevo pacto com mi Padre. Tomem e bebam todas as vezes que lo hagais em memória de mim. És em memória de lo que tu hiciste, Jesus, por nós outros, por tu sangue derramada, que nós outros hacemos essa aliança contigo, Senhor, de que tu eres nosso único Deus, nosso único Senhor. Eu consagro esta copa com a sangre de nosso Senhor Jesus Cristo. Beba a sangre de Cristo agora. Aleluia. 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 Aleluia.
Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos porque Tu eres santo, Tu eres digno de ser adorado. Adore-lo agora, pode adorá-lo. E Ele lhe vai llenar com Seu Espírito Santo. Ele lhe vai llenar de Sua presença agora. Ele lhe hará nascer de Ele agora. Adore-lo aí agora, adore-lo. Busque-lo, diga-lhe que usted lo quer, que usted lo necessita, que usted lo ama. Isso, adore-lo aí agora. Yahvé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Yireh, Adonai se manifestará. Aleluia. Yahvé, Yahvé, Rafa, Rafa, Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, Ele volverá. Ele volverá. Oh, aleluia. Yahvé, Yahvé, Rafa, Rafa, Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, se manifestará. se manifestará. Aleluia. Yahvé, Yahvé, Rafa, Rafa, Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, Ele volverá. Ele volverá. Aleluia. Yahvé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. são atributos e nomes do Senhor. Yahvé, Yahvé, Rafa, Rafa, Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, Ele volverá. Ele volverá. Aleluia, adore-lo aí agora, adore a esse Deus que é Senhor, esse Deus que digo eu sou Ele que sou, és Ele o Senhor que cura, Ele és Ele o Senhor que sana, Ele és Ele o Senhor Criador, Ele és Ele Todo-Poderoso, Ele és Ele o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba nossa adoração, receba nossa glória, ó Deus, porque só Tu eres digno de ser adorado, só Tu eres digno de toda a honra e de toda a glória, e Tu pueblo agora te glorifica, Tu pueblo agora te adora, Senhor. Então vem Espírito Santo e llena-los de Ti aqui agora. Espírito Santo, entra em neste coração e llena-lo de Ti. Haga essa pessoa na hora nascer de novo, receber Espírito Santo, a natureza divina. Aleluia, oh aleluia, aleluia.
aleluia, adore-lo, adore-lo, e Ele lhe vai llenar com sua presença. Ele, Espírito Santo, está aqui, e Ele quer llenar sua alma, Ele quer llenar seu ser. Hable com Ele, adore-lo cantando, e cante adorando Javé, Yahvé, Rafa, Rafa, Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, se manifestará. se manifestará. Javé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai. Él volverá. Aleluia, aleluia. Yahvé, Rafa, Levanta suas manos e adore-lo. Elohim, El Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, se manifestará. se manifestará. Fuerte, Javé, Javé, Rafa, Rafa, Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, Jireh, Adonai. Adonai, Ele volverá. Él volverá. Oh, meu Senhor, essa é a esperança de nossa fé, de que o Senhor volverá. Por isso, meu Senhor, fortaleça tu pueblo, prepara tu pueblo para esse evento, que todos estejam listos, para que quando esse dia chegue, eles estejam, meu Senhor, preparados, listos, para subir contigo, meu Senhor. Aleluia. Santo, santo, és o Senhor nosso Deus. Aleluia. Javé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. canta fuerte, Javé, Yahvé, Rafa, Rafa, Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, Jireh, Adonai. Adonai, Él volverá. Digam graças a Deus. Amém.